Pastagem. É uma área que nós temos visto uma discussão que ela parece estar crescente. Nós podemos dizer que está um olhar mais zeloso para a pastagem na atualidade. Se a gente for olhar hoje os dados que a gente tem aí disponível, pastagem hoje da área de, vamos dizer, de produção dentro das propriedades no Brasil, aí incluindo a parte de agricultura, a parte de floresta, pastagem hoje, a área de pastagem no Brasil representa 50% das áreas das propriedades rurais do Brasil. E se a gente tem uma pretensão de fazer uma expansão de área sem agredir, sem desmatamento, as pastagens surgem como uma opção interessante para a gente expandir a área de produção, tanto de grão, até de madeira em alguns casos, quando necessário, e sem comprometer a produtividade da pecuária, que com isso nós vamos estar recuperando a produtividade dessas pastagens, aumentando as taxas de lotações nessas fazendas, e também hoje com alguns sistemas que a gente vem adotando, tem fazendas hoje que não tem mais aquela seca, aquela falta de forragem na entre-safra, não por irrigação, mas adotando um sistema que permite trabalhar com forragem de qualidade na época da seca. Essa forragem, essa adoção, seria piquetes rotacionados, seria a escolha da forrageira, ou um conjunto de fatores? Quais são aí ali os principais manejos ali, as principais ferramentas? O manejo, o pastejo rotacionado, ele é uma ferramenta que nos ajuda a fazer uma eficiência, melhorar a eficiência de pastejo e tal. Esse é um dos objetivos. A gente tem que olhar o sistema rotacionado como uma ferramenta. Agora, ele não vai aumentar muito a minha disponibilidade de forragem na entre-safra, porque na entre-safra nós temos falta de chuva e muitas vezes questões de temperaturas mais baixas que eu não tenho crescimento de forragem na seca. Então eu tenho que entrar com outras alternativas. Posso estar trabalhando com silagem, confinação e a própria integração lavoura-pecuária hoje, que a gente vem trabalhando e com relação de consórcio com milho, safrinha e sobretudo com subsemeadura já em soja, com capim, eu consigo passar um período de seca proporcionando desempenho acima da média nesses animais. Um momento mais confortável. É uma condição. Por exemplo, eu tenho algumas experiências na Bahia, aqui mesmo no estado de Goiás, que a gente tem obtido ganhos de animais durante o período da seca acima de 400 gramas dia. Então, é possível sim, a gente está proporcionando dentro da minha propriedade, ou da propriedade, falando minha, das nossas propriedades, uma produção de forragem que, de certa forma, além de eu melhorar essa disponibilidade de forragem, eu também estou produzindo grão, eu estou produzindo outras culturas, ou seja, eu estou diversificando a minha atividade. Warren Buffett, um dos homens, o homem mais rico do mundo, uma das coisas que ele fala na razão do sucesso que ele tem foi diversificação. Diversificação que deu toda essa condição para que ele aumentasse, claro, a inteligência dele e tal, o empreendedorismo dele. Tem a gestão sábia. A gestão do negócio dentro de uma propriedade. Esse é um outro ponto que eu acho que, de modo geral, não querendo desmerecer ninguém, é um ponto que a gente tem muito ainda para ganhar, que são as gestões. Uma coisa, por exemplo, que é comum na pecuária, é o que a gente chama de orçamentação forrageira. Quer dizer, o produtor ele tem que manejar a sua fazenda olhando exatamente para o período crítico, que é o período crítico na nossa região aqui, sobretudo no bioma cerrado, é a estação da seca. Aí que eu tenho a maior dificuldade, no período da chuva não. Então eu tenho que manejar para que eu tenha alimento, tá, em qualidade para ofertar para esses animais. Pode ser pasto, pode ser silagem, pode ser feno, depende de cada, o que for mais conveniente para cada propriedade. E outra coisa, não existe uma receita milagrosa para resolver todos os problemas. Vou fazer essa. Eu não tenho ali uma grama, uma braquiária. Eu não tenho forrageira. Uma forrageira que chega. Eu não tenho nenhuma forrageira milagrosa para resolver esses problemas.
Eu tenho sim a oportunidade de trabalhar com diversificação de forrageiras dentro da minha propriedade, de forma que eu tenho, através de um bom manejo, não posso esquecer sempre de um bom manejo, eu posso estar trabalhando com forrageiras que têm comportamento um pouco diferente, ela tem um crescimento mais rápido no início da chuva, outras forrageiras que ela preserva a qualidade, sobretudo valor nutritivo na estação da seca. Então há uma possibilidade de a gente estar combinando várias forrageiras. Não há uma forrageira milagrosa para resolver todos os problemas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que é leiga minha. A combinação dessas forrageiras, eu teria que fazer pastagens com piquetes separados ou faz o consórcio delas ali, onde eu vou ter uma que desenvolve mais, a outra que tem um valor nutricional mais elevado? Como é que é esse? Até foi bom você fazer essa pergunta, que em algumas regiões... Ela é boba, mas não é tanto, não? Não, tem produtores, por exemplo, consorciando braquiária umidícola com mombaça, porque... A justificativa que a braquiária umidícola ocupa aqueles espaços deixados pelo mombaça. Bom, o mombaça deixa esses espaços por duas razões. Ele é um pasto mal formado no início, então é uma planta cespitosa e torcera, não trabalha com a taxa de semeadura adequada, nem com qualidade de semente adequada, então eu crio isso. E aí eu coloco um animal que tem o hábito de selecionar o que mais interessa a ele. Ele acaba com o mombaça e vira umidícola. Que o umidícola tem suas vantagens em áreas que chove muito, em áreas úmidas é um capim para essa, mas não é um capim para desempenho, altos desempenho. Então acaba não sendo. Então, o que eu estou falando muito, por exemplo, eu vou dar exemplo de uma região que a gente trabalha muito, por exemplo, com o andropógo e com as braquiárias. O andropógo ele ocupa de 20% a 30% da área da fazenda. Por que o andropógo ele é importante nessa região? Porque quando começa a chover é o primeiro capim que cresce. Ele tem um crescimento mais rápido? Nessa região ele tem um crescimento mais rápido, além de tudo ele tem valor nutritivo semelhante a esses pânicos aí, mombaça que a gente tem aí, consegue. Só que no período da seca, ele não é o pasto para seca. As braquiárias entram fazendo, tá? Você começa a fazer diferimento ou vedar esse espaço para acumular forragem, para que o seu período seco é o período de maior, vamos dizer, o período mais difícil que a gente tem de manejar. Então eu vedo esse espaço e hoje, trabalhando com suplementações proteicas energéticas, tá? Aí sim, a gente percebe em algumas fazendas que o indivíduo começa a querer fazer suplementação, mas ele não tem energia, que é a forragem que deveria estar resolve acumulada. também. Aí ele não resolve o problema dele de um modo geral. Então eu acho que hoje felizmente nós temos aí um portfólio grande de tecnologias. Não existe uma tecnologia única que vai resolver todos os problemas, mas nós temos um conjunto de tecnologia. Uma vez bem administrada dentro da propriedade, eu consigo resolver esses problemas meus, sobretudo de déficit de forragem na estação da seca. Agora, meio-dia e 19, nós vamos fazer um intervalo, voltamos rapidinho, que eu quero conversar aqui. Nós vamos abordar ainda pastagens intensiva e extensiva, aquela mudança de hábito dos anos 70 e 80 para de hoje. Já já a gente volta.